Olá pessoal, seguindo nossa aula aqui, então agora a gente vai pegar o conceito da grid, né? Como criar, posicionar os widgets na nossa tela, Tkinter usando o método grid, né? A gente utilizou o método pack na última aula, agora eu vou mostrar o grid. O que seria o grid, né? O grid seria como o exemplo da planilha, né? Ele posiciona os widgets como se fossem entre linhas e colunas. Como seria isso, né? Então vamos pegar aqui nosso frame 1, por exemplo, e vamos utilizar o nosso método grid. Utilizando o método grid para posicionar ele na tela. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou definir aqui a coluna. Então a coluna ela começa sempre pelo posicionar o 0, né? Então a primeira coluna seria 0. E a gente define uma linha para o nosso widget, né? Então vou definir a linha 1 aqui. Então vamos começar pela coluna 0, pela linha 1. O que ele vai fazer para nós aqui? Que ele não está mostrando nada porque eu não botei espaços ali entre o nosso widget e não tem nenhum widget ali referidamente aparecendo. Então como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou primeiro pegar o método columnSpan, botar aqui igual a 1. Vou referenciar aqui nosso iPadX conforme a gente fazia lá no método pack também, da mesma forma. E nosso iPad Y aqui também vou dar uma posicionada nele. E vou pegar aqui nosso pad X também e nosso pad Y. E agora ele já vai aparecer para nós aqui na tela. Então aqui, ó, bem pequenininho aqui o nosso frame. Então a gente pode definir também outras posições e tamanhos para ele. Então aqui, ó, eu aumentei o tamanho do nosso frame, né, no iPad X, no iPad Y, e botei aqui, ó, uma bordinha ali para ele começar um pouco abaixo da nossa janela para eu conseguir visualizar ele de uma melhor forma. Então eu vou pegar aqui nosso frame 2 e vou posicioná-lo também, só que eu vou colocar ele em outro posicionamento. Eu vou copiar aqui esses valores e só depois eu edito. Vou diminuir um pouco o tamanho do nosso frame aqui, vai ficar mais fácil de visualizar. O método grid é bem interessante para se criar frames. A gente consegue ordenar eles de uma forma mais tranquila e organizada. Então vou botar aqui. Se eu colocar a mesma posição e mesma linha, o que ele vai me mostrar? Ele vai mostrar como se eu tivesse um frame, porque fica um abaixo do outro. Mas se eu botar, por exemplo, isso aqui na linha 2, o que ele vai fazer? Ele vai botar abaixo. Então ele bota na mesma coluna, eles estão na mesma coluna, só que o meu frame 2 ele está uma linha abaixo. Mas eu posso também querer que ele fique uma coluna, né, ao lado do meu frame. Só que como ele está na linha 2, ele vai ficar aqui abaixo. Eu posso diminuir também aqui os espaçamentos, né? Então eu posso botar aqui um espaçamento menor, eles vão ficar mais próximos um do outro. Então eu posso fazer até aqui usando o grid, eu posso fazer até um joguinho aqui de xadrez, posso criar um mosaico com ele se eu quiser também. E digamos que eu quero que ele fique ao lado aqui, eu boto ele na mesma linha, né? Então vocês acham que vocês conseguiram entender o conceito do grid? Ele é bem simples. Para frames eu acho interessante ele, até para criar os widgets. Eu acho ele interessante, até às vezes mais eficiente que o próprio pack e bem simples de usar, né? Então eu posso
criar espaços e posicionamentos nele ali de uma forma bem interessante. O pack é simples, mas o grid acaba se tornando, eu acho, mais organizado e poderoso que o pack. E na próxima aula aqui já vou mostrar para vocês como a gente utilizar o método place, que é o que eu estou mais acostumado a utilizar. Eu acho que o método place, já vou dando uma palhinha, que ele, apesar de exigir mais responsabilidade, saber o que tu está fazendo, ele te permite trabalhar de uma forma mais relevante, acredito eu, assim, que te impede de ter muitos problemas de configuração se o teu aplicativo acaba ficando grande, a tua tela fica com muito widgets. O Place eu acho que é mais organizado para trabalhar, embora dê um pouco mais de trabalho para quem está começando. Então até a próxima aula aí, pessoal.